Agora eu vou explicar a construção do serviço da WCF já implementado. Aqui tem de cadastros básicos, vamos ter aqui o projeto, tá? Então já está implementado aqui todo o serviço da WCF. Agora nós mudamos a estrutura aqui dos projetos. No vídeo de visão geral, nós tínhamos utilizado vários projetos, né? Utilizando o Factron. Então, teve muitas pessoas com dúvidas, tá? Então a gente resolveu aderir aqui a uma forma mais simplificada que tem a mesma utilização, né? Que tem o mesmo resultado final, ok? Então vamos abrir o Visual Studio. E abrir o nosso projeto. Open Project, cadastros básicos, projeto, abrir o Solution. Detalhe interessante, eu deixei aqui de propósito para ele pedir para criar aqui o diretório virtual do IS. Como vocês ainda não terão criado também esse diretório virtual, ele vai pedir para que ele crie isso. Então basta você criar em IS que ele irá criar para você o diretório virtual dentro do IS. Como a gente tinha visto na videoaula, que agora nós iremos utilizar o IS para gerenciar o nosso serviço da WCF. Vamos fechar esses arquivos aqui. Então, ficou bem mais compacto aqui a organização do nosso WCF. Nós teremos aqui o contrato, que contém os nossos métodos, que serão disponíveis para o nosso cliente. Nós teremos nosso modelo, são os dados que também serão disponíveis, né, nossos DTOs. Nós temos a nossa classe NHibernate, que faz a conexão com o nosso banco de dados. E nós temos aqui o serviço, que implementa os nossos contratos, tá ok? Então, vamos aqui entender primeiro webconfig. Webconfig é a mesma coisa do arquivo de appconfig, também é um arquivo de configuração. É diferente do primeiro vídeo de visão geral, nós tínhamos que criar aqui vários endpoints, fornecer aqui aonde o IP, aonde que ele vai estar disponível, a porta, tá? Falando aqui quais eram os contratos que ele ia disponibilizar. Já que a gente está utilizando a wizard do Visual Studio, ele já vai criar isso para a gente, já tem uma forma para poder criar isso, tá? Então, aqui no nosso arquivo de configuração, simplesmente ele já vai criar essa tag aqui do Service Model preenchida e funcional. Nós vamos ter aqui o HTTP GET Enable para que ele possa disponibilizar aqui o arquivo WSDL. E vamos ter também aqui para esse Service Debug aqui para que podemos analisar os erros, tá ok? Se tiver falso, você não consegue especificar o erro em si. Quando tiver true, você consegue enxergar os detalhes daquele erro. Tá ok? Então, a diferença maior foi essa parte do webconfig aqui, que não precisa mais a gente botar na mão todos os endpoints, tá ok? E a parte do NHibernate aqui é a mesma da divisão geral, a configuração não foi mudada. Então, para a gente entender, aqui nesse RP Service SVC, ele que vai ser o serviço, tá ok? Ele que o IS vai interpretar esse arquivo SVC. Se a gente vir aqui e der um View Makeup, a gente vai poder visualizar que nós temos aqui um Service Host. E esse Service Host ele vai conter aqui apontar para o nosso arquivo, justamente esse arquivo aqui SVC, tá ok? Então, para o IS saber aqui, para ele quando a gente for hospedar ele lá no nosso IS, ele vai saber que esse arquivo trata de um serviço, ok? Do serviço WCF. Então, basicamente, essas foram as características assim, que mudaram, né, da nossa aplicação. A gente estava utilizando lá o modelo Service Host. A gente demonstrou como disponibilizá-lo, criando uma aplicação no Windows, né, ok? Já botando isso no gerenciador, instalando, né, o serviço no serviço do Windows. Agora a gente vai utilizar o IS para gerenciar esse serviço, tá? Então toda a configuração será feita no IS. Até porque a gente não está agora botando porta aqui, porque a gente, como está no IS, ele vai usar a porta padrão que tiver no IS. No caso que a gente está usando localhost na porta 80. Então, vamos analisar aqui agora o nosso
nossos DTOs, tá? E nossos arquivos de configuração, nossos arquivos ORM do NBRNet. Vou abrir aqui o banco de dados e também um arquivo DBDesign aqui para a gente poder só entender bem o funcionamento do como funciona aqui nosso mapeamento, ok? Então vamos pegar aqui país. Vamos abrir aqui o país no nosso banco de dados. Opa. País. País contém um código, um nome, uma sigla e outra sigla aqui. Então esses são os campos do país, tá? Aqui na nossa classe nós também teremos que ter todos esses parâmetros. Vou abrir também aqui nosso HBM. Então ele vai ter o ID, o código, o nome, a sigla 2 e a sigla 3. A mesma coisa vai ter aqui no nosso arquivo HBM, tá? Como foi visto no vídeo de visão geral, a forma de mapeamento, né, onde você vai fornecer aqui o assembly, o namespace, a classe, o nome da tabela, aqui é a propriedade da sua classe, aqui é o nome que está na sua tabela, da sua coluna, ok? Então, dessa forma que é executado o mapeamento. Então, nós podemos visualizar bem simples aqui, né? Nós temos os países e temos todos os dados aqui dentro da nossa classe. Tá, ok? Então, até o momento, nós estamos utilizando a mesma forma que foi vista no curso de visão geral. Então, até aqui já não tem nada diferente. Então, agora nós vamos conhecer uma modificação aqui, uma implementação de algo que é necessário agora, como vamos utilizar relacionamentos. Então, vamos abrir agora o cliente. Cliente DTO. Vamos abrir aqui, vamos visualizar o cliente, tá? Primeiro vamos ver aqui como nossa tabela de cliente está no nosso modelo de dados. O cliente ele tem um relacionamento com situação e também tem um relacionamento com empresa, tá? Então, como a gente vai fazer esse mapeamento? Para o NBRNet saber que ele tem que puxar esses dados também. Quando ele trazer um cliente, ele tem que trazer uma situação e ele tem que trazer uma empresa, né? Quando a gente abre aqui, nós podemos perceber que ele vai ter aqui uma foreign key da situação e uma foreign key da empresa. Tá, então aqui é o que está diferencial. Aqui na nossa classe nós teremos uma situação DTO. A situação DTO ele é uma classe, tá? É uma classe como a classe cliente. Então essa classe cliente ela contém uma situação. Então essa situação DTO é uma classe normal criada como todas as outras, tá? Então o que acontece? O cliente ele vai carregar essa classe aqui dentro. Então ele vai ter uma situação, uma classe dessa situação DTO aqui dentro. Então quando você for acessar, você vai botar cliente, ponto situação, ponto descrição, ponto nome. Então de acordo com o que tem na classe situação. A diferença aqui no mapeamento agora, que você vai ter todos os dados, as propriedades normais, só quando você for ter um relacionamento, você vai ter que usar essas tags aqui minute one, tá? Então, que vai especificar que você tem um relacionamento. Você vai ter o name, que vai ser o nome da sua propriedade aqui, situação, vai ter o campo no seu banco de dados, né, sua coluna lá, qual vai ser o nome que foi dado essa foreign key. Vamos abrir aqui. Aqui o nome é o mesmo nome, tanto para a empresa, ok? Então, vai botar aqui o nome da coluna e o nome da classe que ele irá abrir. Então, para que o Hibernate já entenda que ele tem que carregar esses dados. Então, a diferença basicamente é essa, que contém aqui é dos relacionamentos, tá? Então, como esses dois exemplos aqui, esse do pré e também até aproveitando para usar um cadastro pós, né? Que vai ser definido pelos clientes. Então, essa diferença do relacionamento que é adicionado. Ok. Qualquer dúvida, então todos aqui estão seguindo o mesmo padrão. Não vai ter nada que não tenha diferente. Não coisas que vai ter esse mapeamento, tá? Mas essa classe contém todas as mesmas coisas. Então não vai ter nada diferente aqui em todos esses DTOs que foi criado. Lembrando que
para cada classe aqui do nosso banco, que tem aqui, cada tabela, você vai ter que criar uma classe DTO e vai ter que criar também um arquivo .hbm referente a essa classe, tá? Que vai ligar aqui o nosso banco de dados e a nossa classe, ok? Então, após criar todo o nosso modelo, nós teremos aqui a classe de... Vamos falar sobre a classe logo de conexão com o NBNet. É uma classe bem simples, tá? Nós temos aqui primeiro uma classe de item configuração, que ela vai conter um session factory, que é a seção do NBNet, com a configuração do NBNet. E nós temos aqui nossa classe NBNet helper, que será responsável por trazer a nossa instância. No caso, a gente vai utilizar essa classe para poder pegar a instância. Então, ela vai ter aqui duas propriedades estáticas. Uma que vai ser o item configuração, que a gente criou aquela classe, e um método estático de somente leitura para poder dar um lock no objeto quando ele for instanciado, para não ter acessos simultâneos e dar algum problema. A gente verifica se este configuração é nulo e a gente vai, caso ele seja nulo, a gente vai dar uma carga nele, ok? Vamos adicionar aqui o assembly referente a onde está o nosso modelo, para ele poder mapear os nossos arquivos HBM e também retornar uma seção do Session Factory. Lembrando que esse aqui ele vai guardar aqui no cache do servidor, então ele irá carregar isso aqui uma única vez, tá? Então, feito isso, uma classe bem simples, né, como foi dito, nós iremos ver como chamar na hora que formos implementar aqui nossos contratos, tá? Os contratos. Percebemos aqui que nós temos aqui um contrato para todos os nossos DTOs, tá? Então, por que disso? Para a gente poder saber aonde a gente vai utilizar esses DTOs. Esses DTOs serão, cada contrato desse será um endpoint, tá? Então, a gente pode saber onde só chamar só esse endpoint. Às vezes você tem uma parte no seu cliente que ele só terá acesso a determinadas funcionalidades. Então, você vai dar esse acesso a funcionalidades específicas. Você só libera um acesso para onde você permite. Até porque, no caso que você queira disponibilizar seu serviço via TCP, via HTTP, então você pode definir isso também quando você está criando aqui os seus contratos, tá? Então, cada contrato desse ele vai ser responsável por criação de um endpoint no lado do cliente. A gente vai verificar isso quando estiver implementando, consumindo esse serviço no cliente, tá? Então vamos seguir aqui como exemplo, pegando aqui o país. O país, como é um cadastro pré-definido, ele só irá conter o listar, tá? Não vai ter o alterar, nem incluir, nem deletar. Lembrando do Service Contract, que quer dizer que essa classe ela contém métodos que poderão ser consumidos pelos clientes. E o Operation Contract vai decorar dizendo que esse método está disponível para consumo. O cliente ele já é um dado que será inserido pelo cliente, então ele vai conter o inserir, o alterar, o excluir, o listar, ok? Então essa é a diferença aqui no lado do cliente. Então essa interface por si só não surte efeito nenhum. Nós temos que implementar esses métodos, tá, ok? Para que o serviço possa ser implementado, utilizado, né? Então, após criar aqui nossos métodos, provamos que nós temos que criar aqui todos os contratos aqui para cada um do nosso DTO. E após ter criado todos eles, tá? Seguindo esse mesmo padrão, a gente vai implementar aqui no serviço. Aqui no serviço a gente fez uma coisa bem interessante. O serviço ele é um só, tá? O serviço é um só, mas nós temos vários contratos. Então como funciona isso? Você tem um único ponto onde esses dados são consumidos, mas você vai especificar qual endpoint que você vai consumir. Então daí o motivo de separar, entendeu? Então você tem um serviço só, mas você pode, na hora de consumir, você vai especificar qual contrato você irá consumir, ok? Então nós criamos aqui um partial class. Esse partial class ele define o que? Ele vai ser você vai dividir as suas classes em pedaços, tá? Em partes, como o nome mesmo diz. Você tem várias partes dessa classe. Aqui está tudo dividido, mas quando você executar isso aqui para
o serviço, ele vai identificar como uma classe só. Tá? Então vamos abrir aqui, por exemplo, a classe do país. A classe país, ela vai ser um partial class do IP Service, tá? E vai implementar o país. Então a gente vai implementar todos os métodos. A gente vai implementar, no caso, o listar, né, que é o método pertencente à interface país. É bem simples, né? Da mesma forma que utilizamos no vídeo de visão geral, vamos ter aqui uma lista de país setado como nulo. Vamos usar o block using para controlar aqui a instância do NBernate. Vamos chamar o NBernate helper, como falado. Aqui no get item configuração, vamos pegar o session factor e abrir a sessão com o NBernate. Após aberta a sessão, nós vamos usar aqui o iCriteria, que é uma classe aqui do NBernate que é responsável por trazer listas, pesquisas. Então a gente vai dar um critério passando o tipo da nossa classe, do nosso DTO, e ele vai trazer aqui uma lista dos tipos que nós desejamos. E ao final a gente retorna essa lista. O cliente é bem parecido, né? Só muda que tem mais métodos. Nós temos o método inserir. Nós temos a mesma forma aqui, há uma coisa diferente, agora nós temos um transaction, porque nós vamos agora efetuar transações. Por exemplo, vamos executar uma inclusão. Então, nós temos aqui um bloco que vai gerar a sessão com o Hibernate, vai ter o seu bloco que vai iniciar a transação. Aí, ao final por estar usando o bloco using, assim que terminar essa transação será fechada. Mesma coisa com a sessão, assim que terminar esse bloco, a sessão será fechada. Então nós teremos aqui um session.save que irá salvar a partir do momento que a gente der um commit. Caso dê algum problema, ele vai dar um rollback e vai lançar uma exceção, tá? Mesma coisa com os outros métodos. A única diferença é que ao invés de alterar, que a gente vai usar um update, e no delete, no excluir, a gente vai usar o delete, tá? Lembrando que no método delete você não precisa passar o teu DTO, sua classe, totalmente preenchida com os parâmetros. Basta você passar o ID que ele vai deletar esse campo, tá ok? E o listar, a mesma coisa do visto no país, tá ok? Então, a forma da nossa construção de serviço mudou a organização, mas a funcionalidade continua a mesma, tá ok? A gente não vai ter perda nenhuma de funcionalidade. Só mudou agora que está bem mais simples, bem mais fácil de ser entendido. Então agora vamos testar esse serviço. O interessante, como a gente viu nesse outro vídeo do WCF, aquele exemplo, que a gente vai usar a ferramenta do WCF Test Client, né? Então a gente pode efetuar testes mesmo sem criar uma aplicação desktop para consumir esse serviço. Então vamos lá. Então, como eu falei, né? Olha aqui, nós vamos ter vários endpoints. Então vamos ter um endpoint responsável aqui, olha só, para cada um daqueles contratos. Então, você na hora de for chamar lá no seu cliente, a gente vai fazer isso, vai perceber que você vai passar esse endpoint. Na hora que você quiser, você vai conectar com esse endpoint específico. Ok? Então, no caso, vamos lá. A gente poder entender legal. Vamos usar aqui o país. Temos o listar país. Vamos chamar aqui o método listar país. Vamos dar um invoke e aguardar que ele traga aqui pra gente essa lista de país. Opa, tá ok. Como imaginado, a gente vai ter aqui que adicionar, lembrando, né, aquele detalhe, a gente tem que adicionar aqui as DLLs do NBernate. Ok, então a gente vem aqui em referências e vamos adicionar a referência. Browse. Dentro mesmo aqui do nosso serviço, nós temos aqui uma pasta lib, tá? Então você pode adicionar aqui NBernate, essas DLLs NBernate, a DLL do MySQL, do drive de conexão com MySQL, tá ok? Após adicionar essas DLLs, ou você pode adicionar por aqui esses DLLs, ou você pode jogar dentro da pasta bin, tá? Da pasta bin do serviço. Como no outro projeto a gente tinha feito um ponto bat para ele poder
jogar essas DLLs, tá? Então, assim fica até mais fácil de entender, né? Mais fácil de implementar. Você apenas uma vez referencia aqui as DLLs e elas automaticamente também vão para a pasta bin do serviço. Agora sim, vamos abrir aqui o nosso serviço novamente. E vamos procurar aqui o listar país, tá? Listar país. Vamos tentar agora invocar o método de listar país. Ok, agora foi com sucesso. Podemos perceber que já traz a gente aqui, ó, todos a lista, né, que foi retornada, já falando até o tipo dela. É o tipo país DTO, o tamanho, né, do array que foi retornado. E a gente pode navegar aqui dentro dos nossos itens. E podemos ir expandindo aqui item por item. O código desse país, o ID, o nome, a sigla, tá? Mesma coisa aqui. O código, Estados Unidos. Então, você não precisa implementar um cliente para poder consumir um serviço para você ir testando. Então, é uma forma bem mais fácil para você ir testando os seus serviços que você vai criando. Agora vamos aqui procurar o método de cliente. Então, aqui vamos listar cliente. Ok. Temos aqui o nosso método de listar cliente. Como podemos perceber aqui, mesma forma do outro. Ele vai trazer aqui o nosso tipo, um cliente DTO. Olha que coisa interessante, né? Como foi falado lá no mapeamento, ele trouxe aqui uma empresa. Então ele contém uma empresa. Essa empresa é uma empresa DTO. Essa empresa DTO, a gente expandir aqui, vamos perceber que ele vai trazer aqui os dados da empresa DTO. Então ele trouxe um outro DTO aqui dentro, uma outra classe dentro dessa classe, tá? Mesma coisa com a situação. Nós temos aqui a situação DTO. Ele vai trazer aqui o nome, situação normal, ok? O ID da situação. Então, podemos perceber, e ele traz também um tipo, do tipo que é um tipo de acordo com o que ele é, tipo F, né? Tá tudo certo aqui, então. Temos aqui outra situação adicionada, situação devedor. Então, bem tranquilo de poder você ir testando, visualizando o serviço que você vai criando. Podemos até inserir dados por aqui, tá? Vamos inserir dados aqui. Vamos aqui ampliar um pouco essa visão. Então vamos lá. Vamos só preencher os dados que, por exemplo, como nome. Vamos botar só um nome. Vamos botar uma situação que vai ser necessário. Também você vai botar o tipo da situação, vai expandir e vamos aqui botar um ID. No caso, vamos botar um ID da situação. Vamos selecionar o tipo int. Vamos expandir. Vamos botar aqui o ID 1. Tá necessário só botar o ID, que ele vai identificar isso na tabela. Que ele vai gravar só o ID no campo lá da sua foreign key. E vamos agora gravar também a empresa. Vamos procurar aqui a empresa. A empresa está aqui, tá? Vamos selecionar o tipo da empresa e vamos também colocar aqui o ID da empresa, ID 1. Certo. Vamos clicar no invoke. Vamos ver qual vai ser o retorno aqui. Ok? Então, deu nenhum problema. Aparentemente foi incluído com sucesso. Vamos ver aqui. Nosso cliente, teste, como foi mencionado, foi incluído. E se a gente tentar aqui deletar esse cliente, vamos aqui só verificar qual o ID que ele colocou nesse cliente, o ID número 3. Então vamos aqui usar o método excluir. Então o método excluir, a gente vai passar aqui o ID do cliente.
Ok, vamos tentar agora. Interessante aqui que nós temos aqui, quando a gente vai criando uma aba, a gente pode retornar uma aba, tá? Detalhe que eu esqueci de mencionar. Então você não precisa criando várias vezes. Então ele vai guardando aqui as abas para facilitar a navegação. Vamos listar aqui os clientes. Então foi deletado aquele cliente que a gente criou. Então a partir daqui você testa seu WCF, tem todas as suas funcionalidades, sem precisar implementar. Tá, então essa parte aqui foi feita para a gente poder aqui entender, né, o serviço. Então o serviço está todo funcional, todas as classes estão funcionando. Então foi criado aqui um teste com a classe pré-definida, no caso do país, uma classe que irá obter a operação de CRUD, que é a classe de cliente. Então, as duas classes estão funcionais, as outras classes também estão no mesmo exemplo, do mesmo jeito, tá? Então, sem nenhuma diferença. Então, vamos dar prosseguimento com os nossos vídeos cadastros.